Bom, então, essa questão, né, da indústria de petróleo, ela é bem polêmica. Eu peguei aqui um dado, esse é um documento, né, da empresa de pesquisa energética, que é um órgão do governo. Deixa eu ver isso aqui tem jeito de tirar isso aqui. Não, mas aqui dá para vocês verem, não dá? Aqui esse gráfico, né, está mostrando aqui em verde, ó, o crescimento de petróleo de 1965 e aqui uma tendência, né, até 2035. O vermelho é gás natural, aqui é carvão mineral, né? A nuclear, que acho que aqui se manteve aqui mais, sim, mais ou menos constante, apesar que parece ali que tem um crescimento. O crescimento ele é geral, mas aqui ela é menor. A hidrelétrica também teve pouco crescimento e a de renováveis, que de 2005 para frente aqui a gente vê um crescimento grande, né? Mas quando a gente acha, eu já vi em alguns seminários, aluno pergunta, né, e vê essas mudanças todas que estão acontecendo aí no mundo, né? Se a indústria de petróleo, o petróleo vai acabar? Não, um dia vai, né? Mas vai depender do consumo. Agora vão ter esses carros elétricos, né, da Tesla lá, da empresa, e que deve crescer muito, principalmente na Europa, o pessoal muito, muito preocupado com essas questões ambientais, né? Mas eu acho que a tendência mundial, na verdade, é da coexistência dessas matrizes, sabe? Eu acho que, pelo que eu tenho lido, né, e aqui mostra que a participação das diferentes fontes na demanda energética mundial. A fonte é a British Petroleum, que é uma das grandes empresas de petróleo no mundo. E aqui os renováveis eles estão em franco crescimento. A participação do petróleo tem reduzido porque, assim como aqui, né, o carvão, porque os renováveis estão aumentando. Isso aqui, se eu fizesse aquele gráfico de disco, né, de pizza, ia ter uma redução com o tempo, né, se eu fizesse vários, do petróleo, porque eu estou tendo uma substituição parcial de carvão, de petróleo, até da nuclear aqui, pelos renováveis, né, pelas fontes renováveis, né, para uso energético. Aqui está falando, ó, renováveis incluem eólica, solar, geotérmica, biomassa e biocombustíveis. Eu acho que isso é interessante porque, mesmo com esse, se você vê aqui que agora a gente tem essa contribuição grande da indústria desses renováveis, né, na contribuição da matriz energética, mesmo assim, existe um crescimento na indústria do petróleo. Então, esse especialista dessa reportagem que eu vi, né, da Exame, dessa reportagem, até vou ver se depois, porque como eu li no celular, eu vou ver se depois eu coloco aqui só por curiosidade para vocês lerem também a reportagem. Mas ele fala que as grandes indústrias, como a British Petroleum, essa, né, inglesa, que é uma das grandes do mundo, né, na indústria do petróleo, ela vai investir nas fontes renováveis para geração de energia, mas não vai deixar de investir no petróleo, né, no processamento, na petroquímica, seja o que for. Por quê? Porque também é um mercado crescente, né? A biomassa, a energia eólica, a solar, elas vão crescer, mas ainda tem um campo grande de crescimento para o petróleo. E isso inclui também, né, no caso aí, a indústria petroquímica, que é o tema aí da nossa aula hoje. Eu vou tentar hoje passar um pouco para vocês, né, do que é. Claro que vocês estão fazendo o trabalho, então vocês já têm uma ideia boa, né, do que é a indústria petroquímica. Eu vou falar de modo mais geral, vou dar alguns spoilers em alguns trabalhos aí que vocês estão fazendo, algumas partes, mas não tem jeito. Mas eu acho que é situar
né, o principal objetivo dessa aula hoje é situar a indústria petroquímica no contexto da indústria mundial, principalmente do Brasil, tá? Vou colocar. Então, a petroquímica é o setor responsável pela transformação de produtos de processamento de petróleo e gás natural em bens de consumo industriais, para diversas finalidades, como filmes, fibras, embalagens, solventes, né? Então, a gente tem aqui diversos materiais, além dos combustíveis, né? Que aí são produzidos pela refinaria, existem outras indústrias que se desdobram a partir de alguns derivados produzidos pelas refinarias, que vão criar aí uma série de setores de indústria, né? E compõem também diversos produtos. Então, embalagens de diversos produtos, telefone celular, computador, fibra de tecido, plásticos em geral, né? Tecidos. Aí a gente tem fibra de vidro, fibras, né? Para fazer compósito, material que tem no avião, aí tem diversos. Então, a gente tem uma infinidade de produtos, bastante, assim, um número grande, né, de produtos que tem origem, né, a partir dos derivados que são produzidos na refinaria. Então, a partir do processamento do petróleo e do gás natural, nós obtemos derivados, e a partir desses derivados é que inicia essa indústria petroquímica. Vocês devem falar sobre isso, mas eu vou falar aqui, né, também que a indústria petroquímica, ela é dividida aí em setores, né, de primeira geração, segunda e terceira geração. Então, o que a indústria de primeira geração petroquímica ela faz? Ela vai usar como matéria-prima alguma das correntes ali produzidas, né, por uma refinaria, e vai fazer o processamento, né, dessas matérias-primas, dessas frações, né, que já estão prontas, né, tem os parâmetros, né, para que a refinaria tem que se adequar para produzir. Então, pode ser etano, propano, GLP, nafta, gasóleo, querosene, né, entre outros, e vai produzir aqui, então, as olefinas, né? Algumas olefinas, como eteno, propeno, butadieno, os BTX, benzeno, tolueno, xileno, né? Entre outros produtos. Então, essa aqui é a primeira indústria que vai fazer uma transformação, né, nessas frações, né, já com os parâmetros adequados para poder fazer, então, principalmente as olefinas e aromáticos, que são os principais produtos aqui obtidos, né? A indústria da segunda geração, né, da petroquímica, ela é uma indústria que vai fazer uma transformação dessas olefinas ou desses aromáticos aqui. Por exemplo, no caso aqui, né, se eu tenho o eteno, dessa indústria aqui, então, é feita a polimerização e a gente obtém o polietileno. Propeno, eu vou obter o polipropileno, e assim por diante. Aqui também eu vou fazer uma adequação, né, dos solventes aqui, que já vão, eles não são poliméricos, né, são produtos que vão já para o mercado. E a indústria de terceira geração é aquela que vai receber esse material, que aí já é um polímero, né? Já foi sintetizado o polímero, e ela vai fazer uma transformação, pode ser física, vai inserir aditivos, ou então vai só fazer uma injeção, né, para obter algum moldado, vai obter, eu estou falando no caso aqui, né, na maioria das vezes, desses
polímeros aqui, né, obtidos, em que eu já vou obter peças, né, produtos, sei lá, brinquedo, balde, sacolinha, o que for, eu vou estar, então, transformando já num produto que vai para o mercado. E, no caso, como eu tenho aqui uma quantidade grande, né, de polímeros gerados, né, a gente considera a indústria de reciclagem de plásticos, isso é um conceito mais recente, é considerada a indústria de quarta geração, porque aqui, então, eu tenho uma indústria que vai receber esses plásticos e vai transformá-los novamente, né, em algum objeto que vai ser reutilizado, tá? Bom, então, quando que a indústria petroquímica se desenvolveu, né? Então, a indústria do petróleo, a gente já viu, na segunda metade do século XIX, teve início, aí teve um boom mesmo no início do século XX, e a indústria petroquímica também teve início, né, de desenvolvimento no início do século XX, né? Mas, principalmente nos Estados Unidos, né, com pesquisas que visavam a transformação de produtos naturais. Porém, a Segunda Guerra foi um marco muito grande, né? Quando a gente estuda polímeros, a gente estuda muito isso. A maioria dos polímeros, até os anos 40 e 50, aquela década ali, não tinha um mercado assim, né? A gente não tinha material plástico, né? Tão difundido, né? O uso e tal, porque não tinha uma produção numa escala tão grande. Então, com a guerra, houve a necessidade de desenvolver produtos sintéticos para substituir os importados. Então, por exemplo, na Alemanha, a própria Alemanha, né, foi um país que teve um grande desenvolvimento tecnológico nessa época na área de polímeros, que tinha que substituir a borracha, por exemplo, né? E aí começou, então, a usar outros materiais que não fosse a borracha natural para obter, então, os materiais, né? Então, isso trouxe o desenvolvimento. Então, é uma área que teve um crescimento enorme. Conversando com meu sogro, né? Meu sogro, ele tem 80 anos. E aí ele estava falando, ele é da década de 30, né? 36, eu acho. 30 e pouco. Não, 30 e tanto, né? E ele falando que ele lembra, quando ele era criança, a primeira vez que ele viu um copo de plástico, né? Porque não tinha, né? Então, é dessa fase dos anos 50 e para frente é que realmente começou a ter uma disseminação muito grande do uso dos materiais poliméricos. O problema do homem não é nem a questão do uso, é a má gestão daquilo que vira resíduo, né? Hoje a gente tem grandes problemas aí de poluição no mar, né? Não é reciclado, porque o polímero é um material com alto conteúdo energético, se pudesse ser reaproveitado, reciclado numa maior escala e etc. Mas aí já é outra história, né? Bom, então, após a Segunda Guerra, começou-se a desenvolver mais polímeros sintéticos, então isso também deu um impulsionamento, né, para a indústria petroquímica, e consolidou-se nos Estados Unidos e começou a desenvolver na Europa e Japão, para posteriormente chegar à América Latina já na década de 60. Então, não é tanto tempo assim, né? Então, é uma indústria, se a gente pensar, eu acho que ela é relativamente nova, né? A indústria petroquímica, ela faz parte da indústria química, mas não existe assim, um setor definido, porque existia até uma confusão sobre isso, né? E então eu vou definir aqui no outro slide sobre a petroquímica. Mas, né, a petroquímica, como ela faz parte da indústria química, eu vou falar um pouco aqui, né, nesse slide aqui, sobre a indústria química. Ela é considerada o maior segmento da indústria da transformação brasileira, a indústria de transformação. É a base do processo de produção de inúmeras indústrias,
quase todos os produtos de uso diário têm componentes e ou insumos originários da indústria química, né? Então, agroindústria, né, alguns bens finais da agroindústria, indústria automobilística, eletroeletrônica, brinquedos, farmacêutica, alimentos, cosméticos, detergentes, tintas, têxteis, etc. Então, aí a gente tem uma série de setores, né, industriais que fazem parte, compõem a indústria química. E tinha essa dificuldade de definir a petroquímica. Então, no Brasil, o IBGE e a ABQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, eles estabeleceram uma nova classificação para a indústria química, na qual se insere o segmento petroquímico, que compreende a fabricação de. Então, isso aí são códigos, né? Os códigos KINAI, né? Que são os códigos que determinam a atividade. Então, produção de produtos químicos inorgânicos, entre os quais cloro e álcalis, intermediário para fertilizantes e gases industriais, porque na fabricação de fertilizantes a gente usa produtos, né, que vêm do petróleo também, produtos químicos orgânicos, início da produção de petroquímicos com os petroquímicos básicos, intermediários para resinas, fibras, etc. Resinas e elastômeros, fibras, fios, cabos, filamentos contínuos artificiais e sintéticos, produtos farmacêuticos, defensivos agrícolas, sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria, tintas, vernizes, esmaltes, lacres, produtos afins, e produtos e preparados químicos diversos, como adesivos, selantes, explosivos, catalisadores, aditivos de uso industrial, filmes, papéis, discos, etc. Então, é uma indústria muito vasta, né, que compreende uma série de outras indústrias, né? Aqui tem a figura mais bonitinha, né? Esse aqui era da página da Braskem, que aí mostra, né, os produtos da refinaria. Aqui está faltando, tem a nafta, tem o gasóleo, né? Aqui pode ser usado gasóleo, mas não é o mais comum. A gente tem, então, a produção das olefinas e dos aromáticos. Aí tem a indústria de segunda geração que vai produzir polímeros de forma geral, né? E a terceira geração aqui já é o produto final, produto que vai para o mercado. Então, a gente tem aqui uma série de tipos de produtos, né? Lembrando que aqui a gente tem alguns compostos que vão para a indústria de tintas, farmacêuticos, cosméticos, né? Alguns produtos químicos que vão para essas indústrias, produtos de limpeza, entre outros. Um dos processos mais comuns, né, que a gente tem na petroquímica é o processo de pirólise a vapor, né? Aí o pessoal vai falar, nem vou falar muito disso aqui, mas então você entra aí com uma corrente ou de gás natural ou de nafta. No caso da nafta, eu ainda posso ter lá o trabalho lá da Ana Clara, ó, produção de aromáticos, né? Então vai passar por um processo depois da pirólise a vapor para poder fazer a produção dos BTX lá, dos solventes benzeno, tolueno, xileno, né? E vou ter também formação dos outros etileno, propileno, eteno, né? Propeno e os butenos, né? Butenos ou butadienos. E então esse processo ele é muito importante, muito difundido e acho que é o mais comum, né, de processamento, então, de modificação naquela primeira etapa da indústria de primeira geração. Então, na primeira geração, ocorre a transformação das matérias-primas em frações do petróleo, a partir, né, das frações do petróleo ao gás natural, em produtos petroquímicos básicos. Então, o que a gente vai considerar produto petroquímico básico? Tem outros, mas esses são os principais, tá, gente? Bom, então,
o que vai constituir, né, a cadeia dos produtos petroquímicos? De olefinas e de olefinas leves, né? Então, o eteno, propeno, buteno e butadieno, os aromáticos, benzeno, tolueno, xileno, e aqui eu não tinha colocado, né, mas o metanol e a amônia também fazem parte aí nessa produção das indústrias de primeira geração. A segunda geração, então, eu vou converter esses petroquímicos básicos em produtos intermediários e finais, igual no caso dos solventes, né? Os intermediários são aqueles em que são feitas as modificações, vão ainda para a indústria de terceira geração, como os polímeros, por exemplo. Então, podem ser polímeros ou não. A terceira geração é a etapa final, né, em que os produtos petroquímicos são quimicamente modificados ou conformados. Aí a conformação é conformação mecânica mesmo, né? É um trabalho mais físico, né? Do que ter alguma modificação química, nos mais diversos produtos de consumo. E a gente pode ter como matéria-prima, né, da indústria petroquímica, o gás natural, porque a gente sempre fala o gás natural e o petróleo. Então, o gás natural e as frações obtidas a partir do petróleo, as frações de refino, aí pode ser o GLP, a nafta, pode ser o gasóleo, né? Existem matérias-primas alternativas. Então, hoje a gente tem, eu espero que, né, seja apresentado nos trabalhos, aqueles que tiverem, alguns polímeros obtidos a partir de fontes renováveis, né? Então, eles não têm origem na indústria do petróleo, né? Na verdade, do petróleo em si, mas eles são feitos por indústrias petroquímicas. Agora, esses produtos, eles vão ser usados, as principais frações, né, que vêm do petróleo, que vão ser utilizados na indústria petroquímica, são o gás natural e a nafta. Os outros também são, mas tudo depende da disponibilidade. Então, aqui nesse quadrinho aqui, a gente tem uma comparação do perfil do que é mais utilizado na indústria petroquímica. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito maior de uso do gás natural do que da nafta. 73% de gás natural e 27% de nafta. Na União Europeia já é o contrário. Já é uma coisa mais parecida aqui com o Brasil, aqui, né? E Japão, que usa muito mais nafta do que gás natural. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma disponibilidade que permite esse uso na petroquímica. A gente já falou um pouco sobre o gás natural, né? E o metano é o principal componente, né, do gás natural. Ele é usado para a produção de metanol e amônia, que também são petroquímicos básicos importantes. Então, quando a gente falou ali das correntes de entrada, né, vou mostrar aqui um fluxograma mais complexo do gás natural, né? A gente pode obter metanol e amônia a partir do gás. Etano é a matéria-prima mais valorizada quando se deseja produzir eteno, com o mínimo de geração de coprodutos. E a gente tem um pouco aí no gás natural, né, de etano. Propano e butano também podem ser craqueados olefinas, e o butano pode ser desidrogenado para a produção de butadieno. Então, aqui eu já estou entrando no trabalho de vocês aí um pouquinho, né? A fração correspondente à nafta, denominada líquido de gás natural, então, quando a gente for falar de gás natural, uma aula lá que a gente deve falar, um pouco pelo menos, a gente vai ver que quando o gás é processado, ele foi separado do petróleo, mas ele passa por um tratamento na unidade de processamento de gás natural. E eu tenho um pouco de pentanos, né, que vão estar volatilizados, vão estar nessa fase aí do gás natural,
mas que durante o processamento ele condensa. Então, a gente forma esse líquido de gás natural, né? Que é correspondente à nafta. É uma nafta bem leve, que tem alto teor de compostos parafínicos, baixo teor de enxofre. E ela é uma excelente carga para a produção de olefinas. Então, principalmente pentanos. Quem que usa muito gás natural? Estados Unidos e Oriente Médio, né? Então, eles são fortes, né? Aí, nessa indústria do gás natural, no uso para um deles, dos usos para a petroquímica, né? A gente tem um gás da refinaria, de refinaria, que também pode ser usado. É um gás que é formado mais por eteno, tem um tanto de propeno também, né? Mas se eu tiver o excedente, né? Na verdade, ele é a menor fração da destilação e a refinaria usa esse gás. Então, muitas vezes não se tem uma fração suficiente para poder encaminhar para a petroquímica, mas pode ser usado. O GLP, a gente viu que ele é gerado no craqueamento catalítico, assim como a gasolina, né, a nafta do FCC, são os principais produtos, compõem aí 70% do que é gerado no craqueamento, e pode ser encaminhado a uma unidade de recuperação de propeno. Então, esse GLP, em que a gente tem mais propano e butano, vai ser levado para a recuperação de propeno. E aí eu consigo um propeno com alta pureza. Então, a partir do GLP, eu posso obter o propeno. A nafta petroquímica, a maior parte vem da destilação direta do petróleo e é carga do processo de pirólise, aquela pirólise a vapor, para obtenção de olefinas. Mais parafínica ou produção de aromáticos com a reforma catalítica mais na E a gente tem, né? A gente não fala muito, mas tem a parte lá do querosene, né? Que corresponde aí a hidrocarbonetos C10 a C13, de parafinas lineares do querosene, que vão ser importantes para a fabricação dos linear alquilbenzeno, né, do linear alquilbenzeno, que é intermediário para a fabricação do linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, que tem em vários detergentes, né, vários cosméticos têm esse produto. Os gasóleos podem ser usados na pirólise, o que dificulta, porque já é uma fração mais pesada, né, já tem outros compostos ali, que pode acabar formando coque no processamento. Então, é uma limitação, aí depende da qualidade desse gasóleo. A gente tem essas matérias-primas alternativas que podem ser usadas na indústria petroquímica. Então, pode ser usado etanol para geração de eteno, glicerina para fabricação de propeno, né? E açúcares para a produção de ácidos ou álcoois também. Então, né, é uma tendência mundial o uso de produtos de fonte renovável, né? Como eu disse, não só para geração de energia, mas também para uso da indústria petroquímica, polimérica, né? E aí por aí vai. Aqui a gente tem, só para ter uma ideia, né, a partir do metano, né, a partir do gás natural, quantos produtos, dependendo do processamento aqui, que a gente pode obter, né, a partir do gás natural. Então, se eu tenho um processo de pirólise, né, eu posso obter, né, com adição de amônio e tal, ácido nítrico, nitrato de amônio, ureia, formaldeído. Aqui, com vapor ou oxigênio, aí já tem o metanol, cloreto de metila, clorofórmio, e aí vão outros produtos, né? Então, é uma malha aqui, né, de produtos, né, que são obtidos a partir do gás natural, produtos químicos que a gente utiliza na indústria química, né? Então, imagina a quantidade de indústrias que utilizam todos esses produtos, né? Todos
vem, né, tem origem no gás natural. Então, aqui estão alguns exemplos, né, nas indústrias de primeira, segunda e terceira geração e até quarta geração aqui, de uso do gás natural, né, gás de refinaria e o GLP. Então, aqui as sínteses que são realizadas, né, os produtos são obtidos na indústria de terceira geração e os produtos finais obtidos da indústria de quarta, considerada de quarta geração. Só para a gente ter uma ideia, só com gás natural, né? Bom, então, se a gente usa ou gás natural ou nafta, isso vai ter um impacto no processo, né? Porque a nafta já é líquida, tem hidrocarbonetos maiores, o gás natural já tem uma outra composição, né, de compostos mais leves. Então, essa figura aqui, ó, ela mostra, dependendo da matéria-prima que a gente tem, né, e faz aquele craqueamento a vapor, o que você vai obter de produto. Então, vou só ler aqui para a gente não deixar nenhum detalhe. O tipo de matéria-prima empregado pela petroquímica tem rendimentos variados e determina um mix diferenciado de produtos. Sua escolha decorre, assim, da maior disponibilidade de uma ou outra matéria-prima e respectivos preços relativos e dos produtos finais desejados. No caso do eteno, os rendimentos de produção com base no gás natural superam os rendimentos da nafta. Então, vou ver aqui. Então, se a gente tem nafta, ou etano, ou propano, ou butano, como carga, né, do craqueamento a vapor, então, olha essa fração aqui, porque ela é a que eu acho que está a maior diferença, que é o próprio eteno, que está falando ali no texto. Então, se eu entro com etano para obter eteno, o meu rendimento é de 79%, praticamente 80% de eteno. Se eu entro com butano ou propano, o rendimento é muito menor. Se eu entro com a nafta, é menos da metade, né? Então, dependendo do produto que eu quero obter em maior quantidade, eu escolhendo a matéria-prima, né, que eu vou usar para fazer o eteno, por exemplo, ou o propeno, eu posso direcionar melhor, aumentar o rendimento daquela minha produção, né? Mas tudo depende da disponibilidade. Então, eu, às vezes, por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil eu quisesse produzir muito, muito eteno. Então, eu usaria, se eu puder escolher, eu vou usar o etano. Mas o que eu disponho mais aqui no Brasil? É nafta. Então, não adianta, né? Não adianta eu querer usar aqui, produzir uma quantidade grande de eteno, sendo que a minha matéria-prima ela tem uma limitação na produção. Aqui tem um quadro comparativo entre esses dois, né, nafta e gás natural. É interessante aqui que fala, né, então, a nafta é mais versátil, porque ela pode me dar uma quantidade maior de produtos, né, se eu comparar com gás natural, como além da produção de olefinas, eu tenho a produção de aromáticos, né, então, se eu vou criar uma indústria petroquímica, eu tenho escolher também um fator importante, a versatilidade. Enquanto que o gás natural ele é mais empregado na indústria, na produção de eteno. Aí tem a questão da mão de obra, das operações. A operação do gás natural é mais simples do que a da nafta, que é mais complexa, porque a mistura é mais complexa também, né? Mais poluente que o gás, a nafta. Isso aqui que eu acho que é o mais interessante, ó. A nafta tem um menor rendimento frente ao gás natural. Então, a cada 3,5 toneladas de nafta para a produção, eu vou produzir 1 tonelada de eteno. Enquanto com 1,25 toneladas de gás natural, eu produzo 1 tonelada de eteno. Que é aquilo que a gente viu na relação, né, de
produção, né, percentual do gráfico no slide anterior. Então, de forma geral, o gás natural envolve menores custos fixos do que a nafta, tem maior a nafta tem maior flexibilidade e possibilita um conjunto mais diversificado de petroquímicos básicos. O Brasil, ainda, o uso do gás natural, eu já vi muita polêmica, o pessoal ainda acha o gás um pouco caro. A gente não tem um uso assim, né, tão disseminado do gás igual poderia ter, igual existe em outros países. A nafta, a gente vem falando dela aí, né, desde o começo do curso, é uma fração da destilação constituída por hidrocarbonetos de baixo ponto de ebulição. A faixa dos componentes tem ponto de ebulição entre 60 e 100 graus. Tem mais, né? Um pouquinho, mas essa aqui é a faixa da nafta de destilação direta, que vai para a indústria petroquímica, com hidrocarbonetos de 5 a 9 átomos de carbono. E a principal matéria-prima da indústria petroquímica aqui no Brasil. Isso pode mudar com o tempo, né? Vamos ver. É interessante aqui esse gráfico que mostra a projeção da oferta de nafta petroquímica no Brasil. Então, no Brasil, o suprimento de nafta não é suficiente para atender o mercado. As importações alcançam 30% do total consumido. Então, é uma coisa interessante, gente, que é o seguinte: os produtos petroquímicos, eles são, né, como eles são usados na indústria química para a produção de diversos produtos, eles têm um valor agregado muito alto. Então, assim, eu consigo uma margem de lucro muito grande numa nafta que vai para a indústria petroquímica. Só que, na verdade, essa indústria também ela vai funcionar conforme o mercado, né? Então, um mercado de combustíveis, da fração da nafta que vai formar a gasolina, ele exige grandes volumes. Então, uma coisa que, às vezes eu penso assim, a nafta petroquímica, ela, como eu tenho um produto, né, que vai me dar um lucro maior, um produto mais trabalhado e tal, então eu vou produzir mais nafta petroquímica, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho um mercado tão grande como o de combustíveis, né? Então, aí, a gente tem essa produção muito menor da nafta petroquímica. Mas, mesmo assim, a gente tem que importar 30% aí do que é consumido. Esse aqui tem alguma coisa. A Petrobras é fornecedor exclusivo da nafta no Brasil, né? E a gente vai falar aqui no final sobre os polos petroquímicos. Os processos principais, eu não vou ficar falando muito, eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho aí, mas a gente tem a pirólise a vapor, como eu falei para vocês, então você tem ali um aquecimento, né, usando vapor, que vai fazer esse craqueamento ali da molécula, né, são diversas reações de quebra e condensação que vão acontecer. O complexo da produção de aromáticos, que aí então a gente utiliza a nafta, porque, né, que vai conter nessa fração de aromáticos, e vai então fazer essa concentração, né, com diversas extrações, né, no processo. Esse aqui já é diferente, né, a gente não viu, então foi feito uma adaptação do craqueamento catalítico, que é feito na refinaria, para maximizar a produção de gasolina e GLP, né, aquele processo catalítico grande que a gente falou, e ele foi, então, usado, tem que é até da Petrobras, esse FCC petroquímico, que ele visa, então, fazer o craqueamento a partir da quebra catalítica, ao invés de ser da pirólise a vapor, né? E tem uma unidade de recuperação de gases. Essas unidades de recuperação de gases, quando eu falei do propeno, que vem lá da unidade de craqueamento catalítico da refinaria, ela é uma unidade de recuperação do gás propano que vai sendo produzido no craqueamento e que vai convertendo, então, a propeno.
Então, como eu falei, a pirólise a vapor, ela acho que o processo mais usado ainda, né? Consiste no craqueamento térmico de cargas líquidas ou gasosas, na presença de vapor d'água a altas temperaturas, então, acima de 700 graus, é bem elevada, né? E pressões relativamente baixas, menor que 200 kPa. Então, eu entro com as correntes aqui de etano, propano, butano, nafta e gasóleo, e tenho esses produtos aqui, né, a partir da unidade de pirólise. Então, eu vou fazer o craqueamento mesmo, e ao mesmo tempo que a gente tem reações de degradação, a gente acaba ali naquele meio também tendo reações de condensação, polimerização, né, uma série de reações ao mesmo tempo. No FCC petroquímico, né, ele é uma adaptação daquele craqueamento catalítico que ocorre lá na refinaria, mas usa o mesmo princípio, né, catalítico. Foi desenvolvido para conversão de cargas mais pesadas em petroquímicos básicos. Então, pode ter a nafta, mas o gasóleo também pode ser usado. E o que foi feito para desenvolver esse FCC petroquímico, né? Então, foi modificado o catalisador, principalmente, porque agora eu quero obter olefinas, né? Que é o principal objetivo. Foram variados parâmetros, tempo, temperatura, né? Para poder, então, maximizar principalmente as frações de eteno e propeno. Então, ele também é utilizado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre uns dados que eu acho super interessantes aí. Esses aqui são antigos, né? Mas eu tenho um mais novo ali, tá? Então, essa indústria petroquímica, mesmo com o desenvolvimento da indústria de fontes renováveis, tanto para a área de energia quanto para a área polimérica, né, por exemplo, para a indústria química de forma geral, a petroquímica, né, ela tem uma importância muito grande desses produtos provenientes do petróleo e ela abrange uma quantidade de indústrias muito grande por tudo que a gente falou até agora. Se a gente pega esses dados aqui da indústria química mundial em 2005, então aí vão 16 anos, né, atrás, os Estados Unidos era o país que mais faturava na indústria química. Então, isso é muito importante porque mostra muito do mercado industrial do país, da produção do país, né? Então, era o país mais forte aí, tendo o dobro aí, né, praticamente do Japão, e a China estava em terceiro aqui na indústria química. O Brasil, aqui estava estava em nono, né? Então faturava 70 bilhões nessa época de dólares. Aqui já é em 2010. Em 2010 o Brasil pulou aí um pouquinho, né, para sétima posição na indústria química, né? Aumentou o faturamento da indústria química. Então entre 2005 e 2010, 5 anos, né, foram anos importantes para a indústria química aqui no Brasil, né, de produção crescente e tal. E nesse tempo também a gente vê que uma mudança aqui nessa parte de cima, né, dessa tabela aqui, a China passa os Estados Unidos no faturamento na indústria química, né? E aí eu peguei aqui o dado mais recente, né, de 2019. Acho que 2020, eu nem sei se a gente pode considerar. Então acho que o melhor é 2019, né? 2020 eu falo por causa da pandemia, que teve uma alteração daquilo que a gente considera uma normalidade aí, né, de produção, venda, etc. Mas a gente vê que hoje a China tem um faturamento, né? Então, faturamento é aquilo que ele ganha de tudo que ele vende, mais que o dobro dos Estados Unidos, né? E então, assim, o crescimento da China é impressionante nos últimos 15 anos, né? A gente viu que ela saiu do terceiro lugar para ir para o topo distante dos outros. E o Brasil
está aqui, na 6ª posição, né? Então, está com a indústria química do Brasil, não é tão... Às vezes a gente acha que não é tão forte. Tem um faturamento grande, né? Então, assim, tem uma produção boa, né? Isso aqui, gente, tem muito a ver com a retirada de empresas dos Estados Unidos, né? Que é mais caro implantar uma indústria lá nos Estados Unidos do que na China. Então, o pessoal começou a comprar da China mais baratinho, igual muitos produtos que a gente consome aqui no Brasil da mesma forma. Então, isso criou uma dificuldade para a indústria americana em vários setores, não é só a indústria química, né? E acabou tendo um aumento muito maior dos países asiáticos, não é só a China, a Índia também, hoje, ela tem uma indústria química, né, importante também. E aqui, gente, a gente tem uma participação, né, da indústria química na indústria de transformação. Então, a gente tem aqui outras indústrias que têm maior participação no PIB, tá? Então, isso aqui ó, é em percentual sobre o PIB industrial. A indústria que tem maior participação no PIB é a de alimentos e bebidas. Depois vem coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, então a parte de combustíveis. E os produtos químicos, que vão ser todas aquelas indústrias que vão desdobrar aí, né, da petroquímica, né, e outras indústrias químicas vão estar aqui, né? Então, é a terceira maior participação no PIB industrial. E aí vem outras, a de veículos, metalúrgica, celulose, papel, etc. Né? Então, a gente sabe que é uma indústria importante. A indústria do petróleo, se a gente ver, está aqui, ó, incluída nessas duas aqui, né? Produtos provenientes, né, da indústria do petróleo. E, então, eu acho que a gente pode ter aí, né, uma noção importante dessa grandeza, né, da indústria petroquímica, da importância da indústria petroquímica para o desenvolvimento de um país, para o desenvolvimento de diversos tipos de indústria, diversos tipos de produto, para a gente não ter uma dependência de outros países, né? Então, você vê nessa época de pandemia, começou a ocorrer falta de produto, né, para vários setores. Essa parte de embalagem não é só polimérico, é papel, é alumínio, porque teve uma queda de produção, o pessoal achou que não ia conseguir vender, né, tanto, então diminuiu a produção, mas as coisas foram caminhando, a pandemia não teve fim, e começou a faltar, então, matéria-prima para essa parte, né, para muitos produtos. Então, a gente tem uma dependência externa, é muito complicado, por isso também é importante ter uma indústria química, uma indústria toda, né, bem desenvolvida, né, no país. E aqui tem uma evolução do faturamento líquido. Então, por mais que a situação não esteja fácil, a gente pega aqui ó, de 1995 a 2020, tá? Então, a gente tem, mesmo com crises aí econômicas ao longo desse período, a gente tem um faturamento crescente aqui, né? Em dólares e em reais. Aliás, em dólar teve uma quedazinha aqui entre 2020 e 2019. Né? Acho que é isso. Ah, tem mais uma aqui, que é o faturamento líquido da indústria química brasileira por segmento. Aqui são produtos químicos de uso industrial. Aí aqui vem aqui os que são usados em outras indústrias. Polímeros, produtos usados na indústria química, tintas, vernizes, produtos de limpeza, defensivos agrícolas, cosméticos, perfumaria, fertilizantes, produtos farmacêuticos. Então, a gente tem aí, né, o faturamento de cada uma, né, é grande, né, e a gente tem aqui essa diversificação dos setores. Ainda tem os polos petroquímicos. Eu achei que tinha acabado a apresentação, mas não. Tem os polos petroquímicos, tem uma parte aqui que é mais antiga na apresentação, então esses dados dessa daqui não são novos, mas tem outros mais novos aí para frente.
Então, a gente tem aqui no Brasil algumas regiões em que foram criadas próximas a refinarias, né? E geralmente refinarias maiores, mais complexas, que vão ter lá unidades que vão produzir uma quantidade maior dessas frações que são usadas na indústria petroquímica, né? Então, a gente tem o polo de Camaçari, o polo de Triunfo, o polo de São Paulo, que é a União, né? Petroquímica União. O Rio tem um polo petroquímico junto à Reduc também, e o Comperj, na verdade, é um polo petroquímico que ficou parado no meio do caminho. Era o que se desejava, era ter assim uma indústria, uma refinaria unida, integrada à petroquímica, com uma produção muito grande, que daria aí várias refinarias da Reduc, por exemplo, né? Ficou parada por várias questões, né, que não vem ao caso no momento. Aparentemente, vai ser um polo produtor de gás. Então, também é uma coisa boa que pode lá ter um desenvolvimento petroquímico na região de Itaboraí, no Rio de Janeiro, né? Bom, então, a gente tem esses polos aí, aqui alguns dos produtos, né? Esse aqui são dados mais antigos, mas que a gente tem uma ideia do que é produzido em cada polo, tá? Ó, eu voltei. Esse aqui eu já falei, mas aqui estão as datas, eu vou falar depois aqui. Então, a gente tem a Petroquímica União, que é em Capoava, né, em São Paulo. É o polo mais antigo do Brasil, de 1972. Veja só, a gente tem a sexta indústria química do mundo, sendo que a primeira unidade petroquímica é de 1972. Ela é mais nova que eu, né? Então, ela é nova, eu acho. Então, a gente tem os outros polos petroquímicos aqui, da década de 70, início de 80, né? Ao de Camaçari e de Triunfo, do Rio Grande do Sul. E o mais recente, né, é o Rio Pol, que é esse próximo à refinaria do de Caxias, no Rio, de 2005, 2006. Esses polos petroquímicos, eles produzem, então, aqui tem os produtos, a gente tem é, é, vários polímeros, né, que são produzidos, importantes em cada uma desses polos. Aqui está a região, né? Então, como que acontece a construção desse polo petroquímico? Bom, eu tenho que ter unidades na refinaria que vão direcionar para os produtos interessantes, né, para a indústria petroquímica. Então, se instala uma indústria próxima, né, à refinaria em questão. Então, o produto sai da refinaria e eu tenho um lugar muito próximo ali que vai ser, então, a minha indústria de primeira geração. A de segunda geração também fica nesse entorno, geralmente. Então, é aquela que vai fazer a polimerização das olefinas, por exemplo. E já de terceira geração não precisa. Eu formo lá o polímero, eu posso mandar lá para o Amazonas, lá que eles vão poder obter o produto. Então, esses polos são importantes, né? E geralmente eles são criados próximos a refinarias que têm uma certa complexidade, capazes de produzir esses produtos, né, de interesse da indústria petroquímica. Aqui eu já falei, né, que são as localizações aí desses polos petroquímicos, né? Então, cada polo petroquímico tem um único produtor de primeira geração, também chamado de centro de matérias-primas. Então, a indústria de primeira geração pega a corrente da refinaria e transforma, então, no petroquímico básico lá. Então, é a primeira transformação. E vários produtores de segunda geração, que compram insumos nos centros de matérias-primas.
Em Camaçari, isso aqui é dado relativamente recente, tá, gente? Então, eu tenho aqui um faturamento de 15 bilhões por ano, uma capacidade instalada de 12 milhões de toneladas ano, emprega 15 mil pessoas diretamente e 30 mil através de empresas contratadas. Então, é uma importante indústria, né, na região. Então, iniciou as atividades em 1978, é o maior complexo industrial integrado do hemisfério sul. Então, o polo petroquímico de Camaçari, né, é muito ligado à RELAM, que é a refinaria Landulpho-Alves, na Bahia, e o polo tem mais de 90 empresas químicas, petroquímicas e de outros ramos de atividades da indústria, automotiva, de pneu, celulose solúvel, metalurgia do cobre, têxtil, fertilizante. Por que que vai instalando um monte de empresa ali perto? Porque às vezes vale muito a pena, você já está perto ali da sua matéria-prima, né? E você vai fazendo uma transformação, então isso facilita. Então você cria um polo petroquímico e vai ali criando um polo industrial, né? De várias outras indústrias importantes. No de São Paulo, ele é o mais antigo, de 72, atualmente com 14 indústrias, compõe o polo, das quais companhias como Erlich, AkzoNobel, Bandeirante Química, Braskem, Cabot e Oxiteno. Então, é um importante também polo, né? Eu trabalhei com tintas, né? Eu sempre tive contato aqui com alguns, né? Na época, né? Que eu estava trabalhando com a Bandeirante Química, Oxiteno, então são produtores e revendedores de produtos químicos que a gente usa muito aí no dia a dia, né? 9 bilhões por ano de faturamento, né, que é a capacidade de 10 milhões de toneladas ano de produtos petroquímicos básicos, intermediários e finais. Em toda a região do BC, a indústria química emprega 50 mil profissionais e só no polo petroquímico, 10 mil empregos diretos e indiretos. Então, é um setor, né, que emprega muita gente. Triunfo no Rio Grande do Sul, né, de 1982, é um complexo formado por 6 empresas, né, que entre elas a mais conhecida, acho que é a Braskem, a Oxiteno, né, e a White Martins, é responsável pela produção de insumos básicos, químicos e petroquímicos de primeira geração, utilizados por diversos tipos de indústrias, entre elas a própria petroquímica. Emprega 6.500 pessoas em 6 empresas, fatura 3,6 toneladas ano, né? Não, que é a produção, gera cerca de 3,6 toneladas ano de petroquímicos básicos, né, de segunda geração, e representa 96% da riqueza gerada no município de Triunfo. A Rio Polímeros, eu não tenho aqueles dados, onde eu tirei não tinha, né? Mas é uma central petroquímica que produz eteno a partir de gás natural, é a única central no Brasil, porque fica lá no Rio, próxima geração, né? Ali na Bacia de Campos. Ela é localizada em Duque de Caxias, próximo a Reduc. Foi inaugurada em 2005, começou a operação comercial em 2006. Então, essa facilidade ali da presença do gás natural fez com que houvesse, né, então, a criação desse polo petroquímico. Bom, é isso, né, que eu ia falar sobre a indústria petroquímica. Eu espero que eu tenha conseguido, né, mostrar para vocês a dimensão, a importância dessa indústria petroquímica para a economia de um país, né? Então, é uma indústria que tem alto faturamento, grande participação aí no mercado, né? Uma fatia grande do mercado industrial e que é muito importante. Então, a gente veio e falou assim, o Brasil pode melhorar muito, mas não é, assim, também um país que não tem
uma indústria petroquímica que você vai falar que não é importante, mas pode ainda melhorar bastante, né? Então, a gente que é da área, né, a gente quer muito que esse setor, né, se desenvolva cada vez mais, né? Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta,